3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez para o nosso programa. Hoje ao vivo, né, porque semana passada, por problemas, né, de ordem, que fugiu ao nosso controle, né, não pudemos fazer o programa ao vivo na semana passada. Mas estamos aqui hoje e recebendo o meu querido amigo Marcelo Turra, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, né? Mas vamos falar sobre suicídio indireto, não é isso, meu amigo? Isso aí. Vamos fazer. Está de volta aqui. Ok, então vamos conversar sobre esse tema, que é um tema que as pessoas às vezes não percebem, não entendem o que é o indireto, né?
o inconsciente, né? Que se fala. E vamos entender um pouquinho sobre suicídio indireto ou inconsciente. Semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Sônia Rolim, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Ela vai falar sobre educando os pensamentos. As palestras esta semana, no Ceareiros do Bem, vai ser nossa querida amiga Silvana Ione, que é lá do nosso Centro Espírita Ceareiros do Bem. Ela vai falar sobre missão dos espíritas. Palestra do Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 8, às 20 horas, Jussara Berestieri, lá do Amor e Caridade. Ela vai falar sobre: você tem medo de perder? Você tem, Marcelo? Você tem medo de perder? Medinho. Medinho, né? Domingo, agora, dia 10, às 10 horas da manhã, Fernanda Dias. Você conhece essa moça? Muito tempo. Da Casa René Peça, vai falar sobre obsessão e desobsessão. E na segunda-feira que vem, às 17 horas, a Thaís Ufo, que é lá do Amor e Caridade, vai falar sobre Jesus e os sofrimentos. No Trabalhador de Jesus, vamos ver aqui, cadê a nova? Ih, rapaz, eu não estou com a nova aqui, é só. Mas depois eu vejo, né, Marcelo? Eu juro que eu copiei, mas não sei onde que eu botei. Eu já estou aqui com a de outubro. Mas tudo bem, depois, daqui a pouco eu passo aqui, que eu vejo aqui no site do Trabalhador de Jesus, eu vejo aqui. E hoje, daqui a pouco, às 8 horas, na Casa René Peça, é a Fernanda Dias também, que vai falar sobre arrependimento e reparação. Daqui a pouco, 8 horas, na Casa René Peça, a Fernandinha vai fazer a palestra. Então, vamos passar rapidinho um apoio cultural, a gente volta já já com o Marcelo para falarmos sobre suicídio indireto. É rapidinho, hein? (3 de abril de 1923). 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores
deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos para o nosso Apoio Cultural. É informar às pessoas que hoje nós não estamos conseguindo transmitir pelo Facebook, está dando um problema lá, não estou conseguindo colocar. Tá? E se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, se você quiser fazer alguma pergunta, manda aqui um WhatsApp para mim, pelo telefone 999-69-1632. Bota aí na telinha, Heitor, isso. Você pode mandar aqui um zap aqui para o meu querido amigo Marcelo, que vai responder com todo carinho. Ok? E nós vamos fazer então agora uma oração. Pedir ao Marcelo para fazer para a gente, para que a gente possa entrar na sintonia dos amigos espirituais responsáveis pelo nosso programa, para que ele possa nos intuir, nos inspirar meu amigo Marcelo, para que a gente possa fazer um programa que tire o máximo de dúvidas. Caso tenha dúvida, só mandar um WhatsApp para cá para a gente, que nós vamos responder aqui com o Marcelo. Ok? Então vamos fazer então a nossa oração. Senhor Jesus, agora aqui reunidos junto com o nosso irmão Renato, Heitor, que está ali na técnica, e que chegamos aos lares dos nossos companheiros para falar sobre essa notícia, esse assunto tão violento, tão importante, que estimula diversas vezes pensamentos infelizes, a autodestruição. Nós queremos te pedir, Senhor, que nos auxilie nas reflexões, que nós possamos chegar aos lares das pessoas, levando um momento de alento, de tranquilização e mais ainda de reflexão, Senhor. Abençoe a nossa palavra, abençoe a razão que nos envolve, abençoe os lares que nos assistem, auxilie os companheiros que estão neste momento com desânimo sobre a sua existência. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe, é o que nós te pedimos, na graça de Deus. Muito bem, então eu vou falar então aqui as palestras do Trabalhador de Jesus, né? Que vão ocorrer essa semana. Quarta-feira, agora dia 6, às 20 horas, vai ser a Lúcia Lage, vai falar o tema dela é Observar os Pássaros do Céu. Estará no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens de 6 a 8. E no domingo, dia 10, às 18 horas, Mabel Lima, lá do Grupo Espírita Fonte Viva, lá de São Pedro da Aldeia, ela vai falar sobre o poder da fé. Então vamos começar a trabalhar, né, meu amigo? Vamos conversar sobre suicídio inconsciente ou indireto. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. Nós, homem, as pessoas têm o direito de dar um fim na sua vida? E pode realmente chegar assim, não estou afim mais de viver. Antes de mais nada, agradecer ao Renato, aos companheiros que nos convidaram para estarmos juntos mais uma noite aqui, fazendo algumas reflexões sobre assuntos do cotidiano,
que recebem a luz do Espiritismo, que recebem o olhar que o Espiritismo lança sobre esses temas. O Renato, a mesma pergunta que você está me fazendo, Allan Kardec fez aos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 944. Ele pergunta o seguinte: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E o mundo espiritual, lembrando aos companheiros que estão nos assistindo agora, que muitas vezes não sabem sobre a codificação espírita, o Livro dos Espíritos foi a primeira obra que Allan Kardec legou. É um livro composto de 1019 perguntas, feita por ele ao mundo espiritual, com as respectivas respostas que os espíritos ofereceram. Então, esse livro surge em abril de 1857, 18 de abril de 1857, e o Espiritismo vem guiando, se norteando nesta obra, neste livro, e este livro ele é a base daquilo que nós fazemos na Casa Espírita, né? Então, é aquilo que nós chamamos de obra básica. Então, Allan Kardec indaga, pergunta na 944, se os homens têm o direito, se o ser humano tem o direito de dispor da sua vida. E o mundo invisível responde da seguinte forma: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão da lei de Deus. A vida é algo que nós recebemos do plano superior de Deus e, consequentemente, tirar esta vida é atentar contra esta bênção que é reencarnar, que é renascer, a fim de que nós possamos nos ajustar e nos organizar ante os débitos passados e darmos o prosseguimento à nossa marcha evolutiva. O que vem acontecendo é que, se nós não temos o direito de ceifar a nossa vida de forma que é direta e objetiva, nós vamos percebendo que as pessoas estão ceifando a sua vida no processo de autodestruição de forma indireta, onde nem mesmo elas se apercebem de práticas cotidianas que surgem por motivos diversos, por elementos diversos, com os quais ela vai diminuindo o seu período de vida, que é tão necessário para o plano de organização e de realização de toda a programação reencarnatória que foi forjada, que foi feita antes de reencarnarmos. Nós não viemos à Terra a passeio, nós não viemos à Terra de férias. Nós temos compromissos reencarnatórios, temos assuntos milenares para nós solucionarmos essas pendências. É para isso que a gente existe aqui. Então, de forma alguma, nos é dado o direito de tirar de nós aquilo que nós não nos demos. Porque a vida, ela é um presente divino com a aquiescência de dois espíritos encarnados que se relacionam e permitem a formação de um corpo. Mas aquele corpo não é nada se Deus não embutir nele um espírito. Nós com certeza. Ali. Então, mas a gente tem visto, né, notícias, né, Marcelo, que o índice de suicídio, né, esse direto que a gente chama, né, que as pessoas, de várias maneiras, né, tiram a sua vida, está muito alto, né, Marcelo? Altíssimo. Renato, nós recebemos, infelizmente, isso é uma estatística extremamente preocupante, nós recebemos semanalmente na nossa instituição de 5 a 6 pessoas que estão ligadas a um mecanismo suicida. Ou familiar de alguém que se suicidou, ou que buscou o suicídio, ou indivíduos que buscaram o suicídio e buscam a casa a título de encontrar fortalecimento para que isso não venha a acontecer. É assim, é uma epidemia. Estamos num processo de epidemia de suicídio, epidemia de ideias de encerramento de vida humana encarnada, e a gente precisa estar alerta a isso. Tivemos agora o Setembro Amarelo, que foi um mês todo voltado à reflexão do suicídio, mas o Setembro Amarelo acabou, o outubro continuou com muita gente se suicidando. Outubro Rosa já foi. Hoje recebemos uma ligação de uma senhora de fora do Brasil, pedindo ajuda na nossa casa espírita para uma irmã que está vivendo isso. Então, assim, veja,
as pessoas estão desesperadas procurando auxílio, procurando ajuda. É verdade. E tem reparado, né, que isso é uma coisa em todas as classes sociais. Não é não existe o local mais é pobre, ou é a pessoa. Em todas as classes sociais. instruído, com pouca instrução, com alto poder econômico, com baixo poder econômico, com estética organizada, gente bonita, gente feia, gente saudável, gente enferma. Antes relacionava-se a questão de suicídio a uma problemática aparente. Né? Você via uma pessoa que tinha um problema físico muito grave, uma enfermidade muito grave, sofrendo muito, quer extinguir a vida. Hoje, não. Você vê pessoas saudáveis ceifando as suas vidas. Você vê meninas e meninos de 11 anos de idade, 12 anos de idade. Na época de estar se divertindo com seus brinquedos, indo à praia, essas crianças já estão pensando na questão de suicídio. Vemos jovens de 18, 19 anos, no auge da juventude, esta fase tão linda que todos nós vivemos, já com ideias de dar fim aos dias, de findar com a sua existência. Então, assim, Renata, está muito preocupante. Nós temos que ficar alertas enquanto espíritas, as nossas casas espíritas têm que ficar alertas, as famílias precisam entrar em modo de alerta, se já não estão, precisam estar, para assistir e observar o que está acontecendo dentro do seu lar. Porque a pessoa que está tentando suicídio, ela dá sinais. Vários sinais. Muitos sinais. Então tem que ficar atento para esses sinais, né? Que quando a pessoa fala assim que, estou pensando em me matar, estou pensando em... Preste atenção, isso aí não é... O assunto não é charminho, não. O assunto que nós vamos abordar hoje, Renato, se me permite, ele tem uma nuance extra, porque ele lida com situações ocultas, subliminares, que é mais complexo ainda, porque o direto, a pessoa ela já dá um sinal. O indireto, como você falou inicialmente, ela pode estar vivendo uma infelicidade, uma profunda depressão, um quadro de ansiedade, um quadro de insatisfação existencial, não tem a coragem de buscar diretamente esse fim e começa a buscar elementos externos que busquem indiretamente e a médio, longo prazo extinguir a sua vida e que precisa ser observado, precisa ser enxergado. Uma das causas poderia ser a falta de conhecimento do mundo espiritual, Marcelo? Não, Renato, não só isso. Não tem nada a ver? Não, poderia ser também, mas não é só isso. Há pessoas altamente religiosas, há companheiros espíritas. Tivemos notícia essa semana passada de o filho de um companheiro de movimento espírita atuante, que o filho de 19 ou 20 anos se suicidou. Então, assim, normalmente um menino deve ter sido evangelizado, ter tido uma vez, porque o suicídio, ele não é algo que surge agora. É verdade. Não é uma ideia, nem dessa encarnação exclusivamente. Né? É uma ideia que vem mal resolvida de outro momento e que encontra esse mecanismo aqui e que nós precisamos ficar atentos e discutir, fazer isso que nós estamos fazendo aqui. É verdade. Uma companheira, já tem algum tempo, alguns anos, 2 ou 3 anos, que frequentava Comércio, junto com a gente aí fazer Comércio, se suicidou. Né? Espírita, conhecedora, participava dos eventos espíritas, ou seja, não é o fato de não desconhecer o mundo espiritual que leva não, né? Não é. E é porque as pessoas elas querem se ver livres do problema. São muitos motivos. Né? É verdade. Então, quer dizer, você está dizendo para mim que esse suicídio que a gente pensa aí que é de maneira radical, que a pessoa vai lá e se mata, se dá um tiro na cabeça, ou se joga embaixo de um trem, não é sempre assim. Não é só o único modo de cometer suicídio, é? Olha, Renata, isso é o equívoco que muitas pessoas acham. As pessoas elas identificam o suicídio exclusivamente como pegar uma arma e meter uma bala em si, como se projetar de uma janela de um prédio, como se projetar na frente de um carro, como se lançar nas águas fundas e não conseguir sair. Vincula-se muito isso. Mas existem meios indiretos que nós não nos apercebemos que podem surgir como fruto de uma insatisfação, de uma falta de percepção de existência na vida agora. Por exemplo, você pode fazer um esporte radical que tenha, obviamente, uma perspectiva
suicida, onde você ouve muitas pessoas dizerem assim: fulano sempre diz que se que tiver que morrer, quer morrer fazendo aquilo. Então a pessoa meio que já entra ciente que o fim é aquele. Agora, você já percebeu pessoas que têm práticas radicais, esportes radicais, que quando o filho nasce, a cabeça mexe e ela começa a perceber o quanto ela coloca a sua vida em risco, dizendo que quer vencer os seus limites, quando muitas vezes, inconscientemente, ela pode estar buscando naquele tipo de prática, naquele tipo de experiência, uma tentativa. Pessoas que se lançam em serviços de alto risco, há pessoas que têm um prazer em expor sua vida ao risco, a troco de dinheiro, muitas vezes. E então você percebe que essas pessoas, quando você senta com elas para conversar, dificilmente você ouve delas o quanto é importante viver. Elas vivem mais naquela prática, uma prática esportiva. A vida daquele indivíduo se resume naquele risco, em correr o risco, né? Uma pessoa que pega um carro e anda em alta velocidade em via pública, uma pessoa que se aborrece. Já percebeu que tem pessoas que se aborrecem, ela entra no carro, elas dão uma partida e saem em alta velocidade, e às vezes estão falando assim: o que eu mais queria agora é encontrar um muro para meter esse carro no muro e acabar com a minha vida. Então, você tem que ver que a gente busca quando não está bem, busca quando está faltando algo, busca quando está infeliz, busca quando não encontra sentido existencial, algo que nos leve ao limite, e que, se esse limite for a morte, está tudo bem. Então, assim, será que está realmente? Será que um indivíduo que está bem na vida, que edifica situações, que forja coisas, que constrói coisas, vai precisar subir um monte, uma montanha, 5.000 metros de altitude, com neve, com gelo, subindo para uma escarpa, porque ele quer vencer o seu limite? Que limite? Que limite é esse? Para chegar a dizer: eu cheguei, procurar uma outra montanha, até que a pessoa não sobreviva àquilo e alguém diga assim: nossa, ele venceu todos os limites, ele encontrou foi a morte, de repente. Será que não se fazia aquilo buscando a morte? Essa é uma pergunta. Esse indivíduo era satisfeito com a família que tinha? Estava satisfeito na comunidade? Há uma insatisfação social muito grande que leva as pessoas a se afastarem, a buscarem sempre um exagerar dos riscos. O Livro dos Espíritos ele nos diz uma resposta que um homem que coloca a sua vida em risco a troco de nada é um suicida. Agora, um homem que coloca a sua vida em risco a troco de auxiliar o próximo, converte-se em herói. Então é o seguinte: você quer botar a sua vida em risco, bote pelo seu próximo. Socorra o seu próximo, atenda o seu próximo, dê um sentido a isso. É verdade. Então, assim, o suicídio indireto, para muitos espíritos, está relacionado a beber, a fumar, a usar uma cocaína, a usar uma droga, mas isso é o que se vê, porque há práticas tidas como heróicas, é verdade, que são sem sentido algum. Eu quero superar os meus limites. Supere os seus limites nas suas lutas éticas, morais. Supere os seus limites enquanto um homem vaidoso, orgulhoso, egoísta. Supere os seus limites enquanto um indivíduo que está tentando socializar neste mundo, conviver neste mundo. Então nós temos que nos perguntar até que ponto este risco excessivo que se coloca na sua vida não é um mecanismo de busca de se afastar dela. É verdade. De fugir a ela, visto que todo plano de reencarnação, de sucesso na encarnação, está encarnado, está em estar vivo. Não há sentido algum você ceifar a sua vida aos 25 anos de idade, no alto de uma montanha, coberta de gelo, para superar o seu limite. Que limite? Quantos já morreram fazendo escalando esses picos aí de gelo? E sendo vestidos de heróis. É verdade. E sendo vestidos como de ato heróico. Estava vendo agora uma reportagem de um cara que conseguiu escalar não sei quantos picos, vários. Uma cordilheira inteira. Ele conseguiu ir até o último escalar. E estava vangloriando. Eu até comentei com a Rosana. Com prazer isso. Dizia que chegou lá no pico passou uma necessidade, um aperto. Estes indivíduos precisam fazer uma análise do inconsciente para reflexão do quanto
está se buscando indiretamente, porque são pessoas que estão sempre dizendo assim, se eu tiver que morrer, que eu morra fazendo isso. É verdade. Se eu tiver que morrer, que eu morra fazendo isso. Não, então você já sobe sabendo que vai morrer, que tem essa perspectiva, você salta num bungee Com jump. certeza. Quando você pula num bungee jump, né? Você tem, é para sentir a adrenalina. É um direito que as pessoas têm, ninguém está criticando Quando essas já perdeu práticas. a vida nisso? Mas aí você joga a sua vida Sem necessidade. desnecessariamente, Não tem sentido. indiretamente, porque uma pessoa que tem algo, ninguém que tenha algo bem construído, encarnado, se projeta. Ninguém. Ninguém que tenha uma vida, que tenha família bem estruturada, que tenha uma vida feliz, vai se lançar a esse Vai tipo se de arriscar prática à toa. de alto risco que Se arriscar se sem imputa necessidade. desnecessariamente uma coisa que não tem fundamento algum, não é? É verdade, não tem, eu não vejo sentido, eu não acho a menor graça nisso. Pular, escalar uma montanha, não sei quanto chegar no pico, passar necessidade, quantos já morreram soterrados pela neve, né? Quantos, olha, não foram poucos, não foram muitos. Esses esportes radicais. Então a gente pode concluir que isso tudo aí, esse suicídio é uma construção? Essa é a questão que conversávamos inicialmente, Renato. Ninguém levanta de manhã e fala assim, eu vou me matar hoje. Eu acordou de acordei mau humor. acordei hoje, até ontem eu não pensava, hoje eu já penso. Não é. Suicídio é uma construção. E o suicídio indireto é uma construção, como nós dissemos anteriormente, a médio e longo prazo. Você está sempre buscando um meio de diminuir a vida. E aí é quando entra o álcool. Cada vez que você fica infeliz, você vai para um bar. Aí passa a ser feliz no bar. Aí você fala assim, fulano, você está bebendo demais, eu quero mais que isso tudo acabe. Eu venho aqui para esquecer os meus problemas. Aí o cara está infeliz. Pior que ele esquece, né? Aí o cara está infeliz, estica uma carreira de cocaína. Aí eu quero cheirar para esquecer as minhas lutas. O sujeito está infeliz, ele pega o carro e parte em alta velocidade, até que um dia o cara acha o muro, acha a parede, acha um outro automóvel, ocorre a desencarnação, e aí você fala assim, meu Deus, já se esperava isso dele. Aí o cara vai fazer um exame, aparece uma doença. Já se esperava isso do excesso de álcool. Já se esperava isso do excesso de fumo. Ou seja, foi construído e esperado. É verdade. E esperado. Então você veja que o suicídio indireto ele é uma construção que nós fazemos na repetição de padrões, muitas vezes inconscientes e autodestrutivos. É verdade. Inconsciente, medicamentos que você usa, excessos de alimentação, excessos de coisas que você sabe que aquilo não te faz bem, mas replica. E as pessoas sempre dizem assim, não, se eu tiver que morrer, eu quero morrer comendo esse torresmo. Eu quero morrer comendo essa buchada de bode, né, Zé Marcos? Que está nos assistindo em casa. Então, se eu tiver que morrer, eu vou morrer numa mesa de bar fazendo o que eu gosto. Ou seja, o indivíduo já tem inconscientemente uma perspectiva que ele está construindo o fim e que o fim dele vai ser baseado naquilo que está ali. É verdade. E está ali. Porque quando você compra um maço de cigarro e está escrito ali, o Ministério da Saúde adverte, esse produto contém 5.000 itens tóxicos que fazem mal para o seu organismo. E você... Não, mas nem assim, não, vai demorar um tempo para eu morrer. É uma construção. É uma construção que vai sendo feita e que vai sendo elaborada. O suicídio não surge de uma hora para outra. E quando você menos espera, chega a conta. Um dia chega, com Pelas repetições constantes de anos e anos daquelas práticas. É verdade. Agora me diz uma coisa. Existem pessoas que têm sentimentos assim negativos diretos. Tudo para ele vai dar errado, nada está certo, tudo é difícil, tudo é complicado, ela não gosta de nada, bota empecilho em tudo. Isso aí também é uma construção? Ô Renato, o homem, ele é um indivíduo insatisfeito por natureza. Ele vibra com negatividade por natureza. E nós, enquanto vivência religiosa, e aí vamos falar sobre o espiritismo existe para revisar esta visão que o homem tem sobre
a negatividade mental que chega. Então, o que ocorre? Sempre que você está diante de uma situação de frustração, de recalque, daquilo que não deu certo, daquilo que não funcionou, de um projeto, de um casamento, de um trabalho, de uma faculdade, de uma mudança, de um imóvel, de um carro, de um filho, de uma mulher, tudo que não funciona. E aí, quando a gente recebe o não, ou quando a gente não consegue fechar o projeto idealizado, surge a frustração, surge o recalque. E aí começam os pensamentos infelizes a ganhar um contorno excessivo na nossa mente. Quando você menos imagina, você está dando comida para ideias infelizes. E essas ideias infelizes, elas começam a fazer com que você questione o porquê de existir, o porquê de estar aqui. Aí tinha até uma musiquinha horrorosa que dizia assim, eu vou beber para esquecer os meus problemas. Que a gente cantava aí, ria muito, mas aquilo ali é o que reflete a natureza do ser. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí você começa a perceber que diante de qualquer tipo de frustração, infelicidade, não ter logrado o sucesso que se esperava em alguma área, nós começamos a ser abatidos por pensamentos de derrotas. E o que pode, inconscientemente, nos instigar a práticas autodestrutivas veladas. É verdade. Práticas autodestrutivas veladas. E aí a gente tem que se manter profundamente otimista. Pelo amor de Deus, você que está nos assistindo, se tem o hábito de dizer, bom era no meu tempo, não era não, bom é agora. Com tudo de ruim que está aí, o melhor momento para se viver é agora. Essas pessoas que vestidas de um saudosismo, vestidas de uma tristeza, vestidas de uma saudade daqueles tempos que eu não tinha o compromisso, ou porque eu não passava por essas lutas, ou porque eu não vivia esses conflitos, ou porque eu não fazia isso tudo, isso dá abertura para um entristecimento mental que puxa uma negatividade, que o primeiro elemento é, por que viver agora se tudo que era bom está lá atrás? Por que eu vou ser feliz agora se tudo que eu queria está lá atrás? É verdade. São os saudosistas, né? Acho que... Mas a gente pode traçar um caminho para a origem desses pensamentos destrutivos, né? Você tem... que é de maneira inconsciente até, né? Mas você pode perceber essa construção, Marcelo? Renato, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, existe uma página, um texto chamado A Melancolia. Isso, é verdade. A Melancolia é um texto que diz que, vez por outra, começa assim, sabeis por que vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva, às vezes, a considerar amarga a vida. Esse texto de François de Geneve, ele está falando da gente. É verdade. Às vezes você está com uma frustração, um não, uma tentativa de construir algo que não dá certo. Aí você fica, como se fala lá na minha terra, em Apiacá, em Bom Jesus, né? Minhas terras natais, onde eu vivi minha juventude, minha infância, minha parte da juventude. Você fica com o seu burro amarrado na sombra, olhando para o tempo, e ali você começa a entristecer. E aí desencadeia um processo de melancolia, que é saudade de uma coisa que você sabe que existe, mas não sabe onde está. É aquele saudosismo que François de Geneve vem nos falar, que vai ser o grande elemento desencadeador de toda essa tristeza, de todo este sentimento de infelicidade que vai nos tomando. E é justamente nesse saudosismo que está dentro de nós e vem de uma outra encarnação. É verdade. E aí entra a questão espírita, porque você fala assim, fulano, você tem falta de quê? Que tristeza é essa?
Tem De tudo. onde vem essa sua insatisfação durante a vida? De onde vem? E aí o cara fica assim, eu não sei. Eu não sei de onde vem. Vem do passado. Vem desta melancolia que existe na alma da pessoa e que as frustrações dos dias modernos abrem. Faz com que você acesse. Faz com que você sinta falta daquelas épocas que você muitas vezes não experimentou isso, não viveu isso, estava no domínio, estava no comando, não estava sujeito a isso. Então, o primeiro mecanismo de origem para essas ideias de entristecimento é quando o nosso ontem aparece, no saudosismo. É verdade. É quando você se destempera. Porque já percebeu uma coisa, Renato? Você tem 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, as 5 passam pela mesma experiência. Tem um que olha para frente. Tem um que não olha para lugar nenhum, está inconsequente com a situação. É. E tem um que passa a ter horror da frente e vai lá para o passado. Aí ele desanima com o processo existencial. E aí ele começa a buscar mecanismos inconscientes para dar um fim a esta vida. Já reparou quantas pessoas alcoolizadas lembram do pai que já morreu, da tia que já morreu, da avó que já morreu? Lembra da discussão que teve lá 20 anos atrás? Parece que quando a pessoa ela se encharca de alguma coisa, ela vai para algum lugar resolver pendências. E aí, o ontem volta. Verdade. A melancolia que está oculta, As frustrações tudo que estão ali, tudo aparece. Então, o professor de Geneve, ele diz que a origem de todo esse processo de finalização existencial inconsciente que nós temos vem da melancolia que você está sentindo, da saudade de alguma coisa, da falta de sentido de agora, porque a melancolia, esse saudosismo, ele mata o presente e não dá sentido ao futuro. Toda pessoa saudosista não consegue enxergar o amanhã, não consegue viver sequer o agora. Ela está sempre buscando o que deu certo ontem, ou que ela tenha vivido nessa encarnação, ou que inconscientemente chame por ela do passado. Pode ser culpa também, né? Exatamente. Culpa de Tudo. coisas do passado e que Tudo. ela não consegue se desculpar. Desculpar. É o E- processo e melancólico. sofre, que é a melancolia, né? Exatamente. Que Que leva à vem melancolia. aquele desconforto, todo preso no passado, que você E não culpa sabe. mesmo de outras vidas. Exatamente, que você não sabe de onde vem isso daí. É verdade. E a gente não se dá conta disso, né? Não percebe e que está levando essas coisas. Agora, a gente pode resistir a esses pensamentos? É difícil? A gente consegue resistir a esses pensamentos, Marcelo? Renato, a nossa função existencial hoje é para isso, né? É para resistir a essas ideias. Em primeiro lugar, é olhar a vida com otimismo, né? Eu estou aqui agora para viver o meu agora e construir o meu futuro. O meu ontem, o que serve dele são as experiências. O resto ficou ontem, não está mais aqui. Então, assim, é preciso fazer um esforço para superar esses estímulos melancólicos de que nós fiquemos presos e atrelados a essas ideias. É preciso. O espírita, principalmente, a gente fala o espírita, e o não espírita, que está vivendo uma situação de melancolia, de entristecimento, de busca de saídas indiretas para ceifar a sua vida, busque um centro espírita. Vá conversar com a gente, vá aos Trabalhadores de Jesus, vá aos Ceareiros do Bem, vá à Casa René Peça, vá ao Amor e Caridade, vá ao Leon Denis. Nós temos aí o Fonte de Luz de São Cristóvão. Nós temos aí em Cabo Frio, que é o público que nos assiste agora, um número considerável de casas espíritas aptas a te escutar e a você poder falar sobre isso. Falar sobre essa insatisfação com o presente e essa falta de perspectiva futura, porque o bom estava ontem e não está. Eu volto a dizer, o bom está hoje. Nós temos que meter uma rédea no nosso pensamento. Jesus diz, vigia e ora. Verdade. Ou seja, meta uma rédea na tua cabeça. Tua cabeça não pode te levar para onde ela quer.
porque a gente está sofrendo este assédio, este arrastamento dela, querendo nos impulsionar para um tipo de lugar que não comporta mais na nossa vida hoje. Então, a gente pode resistir a esses pensamentos. A gente não só pode, como deve. Agora, eu vou dizer a você mais uma vez, não é fácil. Aí a gente precisa dizer ao companheiro, não é fácil. Se você não está capacitado, não se sente capacitado para sozinho resolver isso, busque ajuda. Primeiramente, fale com quem quer te escutar. Às vezes nós buscamos as pessoas, principalmente quem está legal na vida. Quem é bonito, quem tem emprego, quem tem um carro, quem tem uma casa, quem viaja de férias. E tem essas crises de melancolia. E tem essas crises de infelicidade. Aí ele procura uma pessoa e vai falar assim, poxa, tenho sentido tanta tristeza. Aí o cara, ao invés de escutar sobre as tristezas do cara, manda logo assim, mas cara, olha a vida que você tem, olha a casa, olha teu trabalho, olha teu carro, olha as viagens. Ó, tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas, se fosse assim, rico não se matava. Gente bonita não se matava, gente saudável não se matava, gente de sucesso não se matava. E todo dia tem um ator, uma atriz, um cantor, um artista, bem lindo, bonito, rico, bonito, que se mata. Então, você tem o direito de reclamar, você tem o direito de querer saber de onde vem isso. E o outro, muitas vezes, vai usar frases feitas para querer dizer que você não precisa sofrer. Sofre sim. Quem tem dinheiro sofre, quem mora bem sofre, quem não mora bem sofre, quem não tem dinheiro sofre, quem é bonito sofre, quem é feio sofre, quem tem saúde. Porque as dores da melancolia são dores da alma. É verdade. Oriundas da alma. E elas não passam pela materialidade. Ainda te digo mais. Quem tem uma vida materialmente organizada sofre mais. Porque sofre, agregado a isso, a culpa de não ter motivos para sofrer. Assim, eu não tenho motivo nenhum para estar com esse problema, mas eu estou. Claro, porque aí você sofre mais ainda. Porque você sofre angústia de sequer ter o direito de dar vazão à sua melancolia e pensar sobre ela. Então, procure ajuda. Procure quem está disposto a te escutar. Não fale com quem não quer te ouvir. E outra coisa, se você falar com quem não quer te ouvir, saiba que ele é uma pessoa. E está assim de gente querendo te escutar, querendo te fazer um atendimento, conversar com você. Busque uma instituição. Não deixe a sua melancolia, a sua tristeza, os pensamentos infelizes que visitam a sua cabeça instigar a sensação de finitude, o desejo de finitude do plano existencial que surgirá inconscientemente através de um suicídio indireto. É verdade. Então nós podemos concluir que existe então uma correlação entre o que você pensa hoje com o seu passado? Com certeza. Com certeza. Aí entra uma questão, Renato, também, muito interessante, que é a questão anímica. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele tem, é um livro, Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier e alguns livros em parceria com Valdo Vieira, também outro médium espírita, à época. Ele psicografou uma série com 15 edições, são 16 livros, onde ele fala sobre o mundo, a vida no mundo espiritual. Um desses livros, chamado Nos Domínios da Mediunidade, é um livro que aborda a questão da como se dá o processo de atendimento nas reuniões mediúnicas sob a ótica do mundo espiritual. Ou seja, como os médiuns funcionam sob a ótica do mundo espiritual, como os espíritos se comunicam, os equipamentos que são levados para uma reunião. E aí, aquela época era habitual, hoje nem mais tanto, mas aquela época bastante habitual, reuniões mediúnicas receber os obsidiados encarnados para assistirem à atividade. Numa determinada reunião, acontece o seguinte, uma senhora estava assistindo à reunião, encarnada, uma pessoa viva, que estava sendo atendida, quando ela ensaia uma passividade, uma incorporação mediúnica, e começa a falar que não matassem ela, que não tirassem a vida dela. André Luiz, espírito, que assistia aquela coisa, fala assim, mas Aulus, que era o orientador, ela fala como se houvesse alguém se comunicando por ela, mas não há ninguém.
O que vemos a cerca de alguns metros dela é um outro espírito silencioso que não atua sobre ela. Aulus fala que ela estava sofrendo de um fenômeno anímico e que aquele espírito que eles assistiam na sala, ele havia sido o assassino dela na outra encarnação. Então, sempre que ele se apresentava, que ele se aproximava, despertava nela as recordações que a reencarnação não conseguiu ocultar por completo, e ela sentia como se o assassino estivesse ali e era conduzida ao passado, aonde quem se comunicava era a personalidade dela do passado. Então, o que tem a ver isso com a questão anímica e a questão da melancolia? Sempre que a gente assiste uma situação neste mundo que estamos vivendo, essa experiência que nós estamos vivendo, que mexe com a nossa alma. Você quer ver um exemplo? Há pessoas que não conseguem ver uma arma e sem se desequilibrar. Há pessoas que pegam aquilo com naturalidade. Há pessoas que não conseguem ver uma serpente, nem filme. Há pessoas que não conseguem se ver num lugar fechado. Então, veja, nós temos um conjunto de experiências que nós vamos vivendo no cotidiano que mexem com as experiências que nós vivemos no passado. Mexe com o nosso ânima, com a nossa alma. E aí nós temos processos anímicos, aliados ainda aos perturbadores espirituais, aos nossos vínculos obsessivos. É verdade. Não que eles sejam bons e nós maus, que vão nos lembrando disso o tempo inteiro. Então, veja que o suicídio indireto pode começar numa experiência infeliz, numa experiência que você tenha na vida, que mexa com o seu passado, que mexa com uma situação mal resolvida, que mexa com uma questão não solucionada de uma vida passada, e aquilo volta. E quando aquilo volta, aquilo mexe com o seu estado de melancolia. Olha o encadeamento. Aquilo mexe com o seu estado de melancolia, altera você, e aí você começa a sofrer por estar vivendo agora uma coisa do passado. Pode ser que daí advenha o desejo de dar um fim à sua vida, de forma indireta. Então, o animismo, que todos nós estamos sujeitos a isso, há pessoas que passam por experiências cotidianas simples, que são projetadas no estado de profunda infelicidade. Tem pessoas que tomam um não, não vou te dar. Aquele não joga a pessoa, ou libera nela um ódio, ou libera nela um pranto, ou libera nela uma tristeza, ou libera nela um sentimento infeliz, e daquele não surge uma coisa de dentro da alma que vem, que vai mexer com o estado de melancolia, e às vezes de um não que você leva, de uma agressão que você passa, de uma situação que você vive, toda a sua alma é bagunçada. Todo o seu processo anímico é bagunçado. E aí você vai começar a abrir os registros melancólicos da sua cabeça. Aí você vai para algum lugar e pode ser que daquilo advenha um desejo imperceptível, inconsciente, de dar fim à vida. Tem gente que cada vez que vai levando um não, vai se deprimindo, vai murchando, deixa de comer, deixa de fazer higiene. Aí coisa assim, viver para quê? Essa vida a gente só toma não. É verdade. As coisas são só para os outros, não são para mim. Tudo é para os outros, não é para mim. Enquanto o outro já levou 500 não, está indo para cima, enfrentando a existência, o outro está ali, com a alma cansada e exausta em relação a isso. Só se lamentando, né? Só se lamentando. Esquece de viver, né? Esquece de que nós estamos aqui nesse planeta, é para isso mesmo, né? É para... Nós não viemos brincar aqui não, né? Nós não viemos a passeio, nós viemos aqui para crescer, para melhorar. Uma coisa que eu sei que as pessoas que estão conversando com a gente, ouvindo a gente, a respeito dessas pessoas que produzem tanto o suicídio direto como indireto. Isso vai ter uma repercussão espiritual?
Obviamente. Para uma outra vida? Como é que Obviamente. funciona isso aí? Quando a gente reencarna, Renato, nós reencarnamos com uma programação. Todo mundo reencarna com uma programação. Os espíritos nos dizem, principalmente a obra de André Luiz, né, do Nosso Lar, ele vai falar do Ministério da Reencarnação, Isso. que organiza os espíritos para nascer. E ali você, antes de renascer, você tem toda uma... Se você tiver... Se a sua reencarnação não for um ato que é compulsório, se você não for um espírito muito complicado, que vai reencarnar de maneira compulsória, sem a capacidade de discutir, mas acredita-se que nós que estamos aqui, já tentando nos alinhar, tivemos a oportunidade de sentar e discutir um pouco a nossa programação. Programar, né? Então, todo o mecanismo de reencarnação, ele implica uma programação. Obviamente, não se faz uma programação ipsis literis de cada minuto de vida. Mas tem perspectivas, que caminhos você vai seguir, as pessoas com quem você vai estar, os reajustes, o tipo de trabalho que você vai assumir, qual será o fim dele, as relações, os filhos que virão, o local que você vai viver, todo esse processo, país. Exatamente. E dentro disso que está aí, estima-se que você precisará de um período X para cumprir todo aquele período de encarnação ali. Então vamos supor que você tenha aí 90 anos estimados para que você feche o seu ciclo reencarnatório. Se você se mata aos 30, se suicida aos 30 anos, você ficou com 60 anos em aberto aí, de pendência. O corpo físico está profundamente encharcado de fluidos vitais, né? Os fluidos vão interferir de forma direta quando o perispírito se desdobrar, sair do corpo, deixar o corpo vai descer féretro, vai ser sepultado, e muitas vezes aquele espírito suicida poderá estar levando todas aquelas sensações de putrefação, das angústias de assistir aquilo, não por um castigo divino, não porque Deus o castiga, porque longe disso, porque simplesmente a sua consciência diz que você findou-se antes da hora e que você agora ainda estará vinculado por um período, por um tempo, né, aquelas manifestações ali. André Luiz, quando chega na erraticidade, no plano espiritual, depois da sua desencarnação, em Nosso Lar, vai dizer, ficou, se eu não me engano, 8 anos nas regiões umbralinas, sofrendo muitos reveses quase que físicos no corpo espiritual, né? E ouvindo assim, suicida. Mas eu não me suicidei. Quer dizer, eu não meti uma bala na cabeça, não tomei um copo de veneno, não me joguei de um lugar alto. Mas ele teve uma vida de desregramentos que levou a uma extinção antes da hora do corpo. Verdade. A morte o colheu anos antes daquilo que havia sido programado, porque ele se excedeu indiretamente em práticas que o levaram ao fim. Então é óbvio que nós vamos ter que responder ante a nossa consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus, o Código Penal, a nossa Constituição está toda na nossa consciência, e quando você foge à consciência, não é Deus quem te julga, mas é a sua consciência, que é Deus em você, que te julga. Verdade. E, obviamente, nós vamos passar por isso. Agora, sempre bom lembrar que a misericórdia divina está aí e conseguirá olhar certamente para os casos com misericórdia, com compaixão, mas nós temos a possibilidade real de poder evitar esse tipo de prática, esse tipo de atitude tão desnecessária para as nossas vidas. Não vai resolver o problema, pelo contrário, vai agravar mais ainda o problema da pessoa, que vai estar sofrendo. Os problemas que o levaram ao suicídio vão continuar, mas o problema do suicídio, quer dizer, o sofrimento vai ser muito maior, né? É nesse particular que aquela questão inicial que você abordou sobre o conhecimento do mundo espiritual e das suas consequências, ela faz a diferença, né? Nós recomendamos aos companheiros
que visitem uma casa espírita ou uma livraria e conheçam o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, da médium Ivone Pereira, onde ela descreve toda uma experiência de suicidas. É verdade. E ali ela faz uma análise, né? O espírito faz uma análise das consequências, das lutas, até a redenção, a remissão daquelas práticas tão infelizes e que levam o espírito invariavelmente a uma situação de infelicidade, de angústia, que é desnecessária. Entretanto, respeitamos aqueles companheiros que estão com esses pensamentos. Nós sabemos que não é fácil solucioná-los sozinho. Busque ajuda. Busque quem pode te atender, quem pode socorrer. Procurar um psicólogo, né, um psiquiatra, ajuda médica, uma casa espírita, uma igreja evangélica, né, uma igreja católica. O importante é você ter essa base aí, né, de ajuda. Senão, realmente, tem que pedir ajuda. Que você, às vezes, você acha que você tem condições de resolver sozinho e não consegue. Você não consegue perceber, né? Vai se afundando e acha que está conseguindo. Mas outra coisa que eu quero dizer, né? Fala-se da obsessão. A obsessão ela pode estimular o suicídio e toda vez que esse suicídio, você pode dizer que não se suicidou por causa da obsessão. Ô Renato, a obsessão, ela é um sequenciamento de ideias infelizes, melancolia, sofrimentos anímicos, fechando o processo obsessivo. Nós temos o hábito de culparmos sempre o outro, inclusive o encarnado, por todas as fatalidades da nossa vida. Eu abri um negócio, eu quebrei porque meus empregados me roubavam, eu quebrei porque o meu sócio não dava, eu quebrei porque a prefeitura... A culpa sempre é do outro. Ninguém assume minha culpa, ninguém faz minha culpa sobre a situação que está acontecendo. Quando as pessoas elas entram numa ideia suicida, seja indireta ou direta, há uma tendência, principalmente no que tange a família, de culpar forças exteriores. Eu vim aqui porque meu filho está com mais ideias, minha mulher, eu estou com essa ideia, e a culpa é da obsessão que eu estou tendo. Então nós temos que fazer uma relação muito interessante sobre isso. A melancolia, ela vai nos gerar um entristecimento, ela vai nos gerar uma perturbação mental, uma insatisfação com o estado existencial atual. Essa insatisfação que pode advir de uma experiência anímica, por alguma coisa que eu vivi, que mexeu com o meu ontem, uma coisa que eu vi, uma coisa que eu escutei, uma coisa que eu experimentei e que mexeu com a minha alma e que liberou esse processo anímico, isso cria uma fragilização. E nesta fragilização é bem possível que um perturbador espiritual vinculado a nós, na mesma sintonia, possa estar ali assumindo o lugar, assumindo uma questão como coadjuvante de uma situação que nós somos o artista principal. O obsessor nunca é o artista principal de uma questão de suicídio. Ele é o coadjuvante que pode, sim, funcionar como estimulador, como um cúmplice daquela prática que surge em você. Nunca ele será responsável isolado por alguém que busque ceifar a vida. É por isso que a gente, para resolver a questão obsessiva ligada ao suicídio, nós temos que resolver a origem, os pensamentos melancólicos, as questões mal resolvidas do passado. E a gente sabe o que está mal resolvido no nosso passado. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que situações comuns, cotidianas, mexem com a profundidade do nosso ser. Todo mundo sabe. É verdade. Isso é o passado. A gente tem que resolver. Eu não sei lidar com o não. Eu não sei lidar com a perda. Eu não sei lidar com o fracasso. Eu não sei lidar com a morte. Olha,
Se isso fosse uma coisa geral, ninguém saberia lidar. Mas tem gente que sabe lidar com a perda. Sim. Tem gente que sabe lidar com o fracasso. Tem gente que sabe lidar com o não. Tem gente que sabe lidar com a morte. Como é que a gente consegue resolver o nosso passado que não sabe lidar com isso? O nosso íntimo que não sabe lidar. A gente começa a olhar frente a frente para essa questão. E temos que começar a trabalhar. Eu não consigo mexer nisso sozinho. Vou lidar com psicólogo, vou lidar com psiquiatra, vou lidar com terapeuta, vou procurar uma casa religiosa séria e vou expor essas questões. Não podemos botar sob os ombros dos obsessores a exclusividade de uma prática suicida. Porque o obsessor, ele até entra, mas quem abre a porta somos nós. E a decisão final é sempre nossa. Sempre. Sempre nós. O livre-arbítrio é sempre nosso. É você que tem que ser firme, né? Com certeza. E, assim, buscar a origem é sempre o melhor caminho. Sim. Sabe, Entendeu o porquê, né? Isso? Entendeu o Por porquê. que isso mexe de uma maneira excessiva comigo? Eu comecei a fazer uma autoanálise sobre determinados elementos que com o resto do mundo é tranquilo. Por exemplo, eu sou uma pessoa claustrofóbica. O Marcelo é claustrofóbico. E realmente é. Eu estive uma ocasião fazendo uma viagem aérea, a tentativa, né? Já tinha feito alguns voos, tinha sido sempre muito ruim. Na minha última tentativa de viagem aérea, eu tive um surto dentro do avião, de pânico, que eu deixei de respirar, fui tirado pelo médico do aeroporto Santos Dumont, e fui para a enfermaria do Santos Dumont, com a minha respiração totalmente desorganizada, e eu comecei a perceber o quanto o aprisionamento, não a partir de altitude, é o enclausuramento. Enquanto ficar enclausurado, é, para mim, semelhante à morte. Então, eu comecei a buscar determinados elementos. Em primeiro lugar, o passado. Será que eu fui sepultado vivo? E elevador? Você também tem elevador? É, porque também acaba tendo a questão fóbica do espaço fechado. Então, eu comecei a pensar sobre diversas questões. Sepultado vivo, já fui aprisionado em algum momento, para mim foi de muito sofrimento ser cerceado da liberdade, uma doença que pode ter me cerceado o direito de ir e vir. Então, assim, eu tenho que procurar várias coisas para eu dizer para mim mesmo, para minha alma, que chama isso com uma intensidade muito grande para hoje, que isso ficou no passado. Isso não existe mais hoje. É verdade. A situação hoje é diferente. Mas, e vai dizer isso para sua cabeça. É um trabalho. Fui fazer ajuda psicológica com Dirce, grande amiga, psicóloga, já veio aqui fazer programa com você. Várias vezes. E cheguei a parar em psiquiatra, porque eu fui limitado a andar de ônibus, não conseguia, só se o ônibus tivesse uma janela. Então, assim, você vê quanto... E isso surgiu em determinado momento, quer dizer... Foi surgir lá para os meus 30 anos de idade, que de repente está relacionado a uma época de outra vida, e nessa mesma faixa etária de 30 anos, eu posso ter vivido uma experiência muito traumática, e que quando eu fechei essa idade, minha alma resgatou isso. Então a gente tem que trabalhar. A sua mente tem que ser trabalhada. Porque senão você vai ficar retido no passado. Porque você tem que parar para pensar, porque senão não é uma coisa que não tem sentido, né? De repente você... ficar com medo de lugar fechado, tem porquê, tem uma razão, e você tem que procurar, né, o porquê. Por que disso? Alguma coisa aconteceu que eu tenho que resolver. Então, como é que eu posso resolver essa questão do suicídio indireto? É fácil? Renato, não é fácil. Aliás, nada nessa vida é fácil. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que já falamos aqui inicialmente, essa obra básica da codificação espírita, na pergunta 919, ele lança uma seguinte indagação aos espíritos.
qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de se resistir à atração do mal? Ele quer saber como é que a gente melhora e como é que a gente luta contra essas más influências que começam na nossa mente e que nos arrastam para práticas de finitude indireta. Os espíritos dão uma resposta curta e grossa. Eles falaram assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Ninguém consegue solucionar-se sem saber a origem do que de onde ele vem, o que deu origem a ele. Nós passamos uma vida, Renato, varrendo os nossos lixos mentais para debaixo do nosso tapete. Naquela ilusão de que se eu não vejo, ele não está ali. Mas ele está ali. Está embaixo do tapete. E uma hora ele vai aparecer. Com certeza. E aí, como é que a gente soluciona as questões ligadas ao suicídio indireto? Nós temos que solucionar e resolver os elementos que deram origem a ele. A gente só conhece isso, a gente só resolve isso se conhecendo. O homem que não se conhece, o homem que não se analisa, o homem que não se identifica, ele está fugindo de si próprio. E é muito interessante, Renato, que indiretamente, algumas práticas suicidas indiretas são práticas de fuga de si próprio. Você foge de você no risco, foge de você em excessos, foge de você em viciações, você foge de você o tempo inteiro. Você foge de você. Você não quer olhar a família complexa que você vive, então você vai fugir daquilo ali. Você não quer olhar as deformidades de caráter que você tem, que você não gosta de ver. Você foge daquilo ali. Então, veja bem, as práticas indiretas de suicídio são mecanismos de escape daqueles que não gostam de se ver, daqueles que não gostam de se enxergar. É verdade. Então, quando você se enxerga e quando você vai tomar um susto, toda vez que você se olha e descobre quem você é, descobre as suas lutas, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, já diz a música. Quando você descobre a dor e a delícia de ser o que é e os ajustes que tem que fazer, tem que ter muita coragem. Algumas pessoas têm o hábito de dizer que as pessoas que se suicidam são muito corajosas, porque ceifar a vida é um ato de coragem. Não é, não. Ceifar a vida é um ato de covardia, quando você busca a saída mais fácil e mais rápida para aquelas situações que demandam coragem, esforço, determinação, humildade em pedir ajuda, É verdade. altruísmo para consigo mesmo, sair da linha de autopiedade e simplesmente partir para dentro e solucionar. Isto é fácil? Claro que não é. Isto é muito difícil. Mas eu volto a dizer, se você não consegue fazer isto sozinho, busque quem te ajude, quem possa te ajudar. Mas compreenda bem, não busque um cúmplice nas suas dores. Busque alguém que vai te fazer uma orientação segura, séria, que nem se vê aquela que você quer ouvir. É verdade. Você tem que se conhecer, saber os pontos, né? Os problemáticos, os pontos fracos e tentar resolver, procurar se ajustar. Porque é como ele fala, né? Santo Agostinho, né? Que fala que você tem que todo dia fazer aquela reflexão, você vai, antes de dormir, ver o que você fez, onde você errou, o que você fez mal, quem você ofendeu, quem você foi grosseiro, coisas que você fez que você não gostaria de ter feito, mas fez. Analisar o seu dia, cada dia, né? Analisar para saber. Isso aí vai te ajudar muito. E isso daí, Renato, vai acabar com uma situação que muitas vezes as pessoas, até na casa espírita, a pessoa tem um hábito infeliz, autossuicida, que ela não tem consciência. Aí a gente fica assim, fulano, você não tem consciência que você está acabando com a sua vida?
esse discurso não funciona. O discurso melhor, fraterno, seria assim: fulano, o que está acontecendo com você que você está usando esses recursos para acabar com a sua vida? Sua vida é boa? Porque você está agindo desse jeito. Você está feliz? É verdade. Você se sente realizado? Você constituiu a família que você queria ter? Você tem o emprego que você queria? Você mora no lugar que você gosta? Às vezes você vai descobrir que o cara não tem nada daquilo que ele queria. O que sobrou para ele é tentar fugir disso, indiretamente para o mecanismo suicida. Então nós temos que sentar com a pessoa e dizer para ele se aquilo que ele rechaça, que ele rejeita, não seria toda a programação que ele fez na encarnação é o que ele precisa. Porque existe uma diferença, Renato, entre o que eu quero e o que eu preciso. É verdade. E isso é uma questão complexa para quem tem uma alma insatisfeita, recalcada e frustrada. Ela está sempre dizendo que a vida não foi boa para ela, quando, na verdade, a vida foi exatamente o que ela precisava, nem mais e nem menos. E aí, quando você identifica isso, fugir da vida, direto ou indiretamente, não se torna mais uma opção. Eu quero é viver, resolver minhas questões, more onde eu moro, com quem quer que seja, fazendo o que eu quero que eu faço. A gente tem que parar de criticar a prática. Não resolve. Criticar o vício, criticar o risco, isso não resolve. A pergunta que tem que ser feita é: fulano, o que está acontecendo na sua vida que o vício virou uma saída? Que o risco virou uma saída? É verdade. Que a probabilidade de finitude virou uma saída? Por que você corre tanto de carro? O que desencadeia? Você vai ouvir, o cara vai ouvir assim: pô, sempre que alguém me enche a paciência, eu entro no meu carro e saio por aí afora querendo que um muro apareça na minha frente para acabar com essa apurrinhação. Então, essa é a questão, né? Precisa ser abordada. O que está diante do seu olhar dando errado, que auto-extinguir-se virou uma possibilidade. De onde os meios que a pessoa usa são bem pouco relevantes, porque eles aparecem a partir do momento em que o desejo de não viver mais se estabelece. É assim. É verdade. Então, já que nós estamos já no finalzinho do programa, finalizando, o passado mal resolvido, ele pode promover um futuro tranquilo? Definitivamente não, né, Renato? Quando você não soluciona um ontem, um passado, você não consegue resolver um futuro, não consegue promover um futuro. Nós temos o hábito de ouvir assim, falando: esquece, já aconteceu, esquece. Ninguém esquece. Ninguém esquece. Ninguém esquece, costuma-se dizer o seguinte: quem ofende, esquece. Quem recebeu a ofensa, não esquece jamais. Então, o que nós temos que fazer? Olhar para toda a nossa situação presente e ver quanto de passado mal resolvido está no nosso presente. Quanto do ontem está no nosso presente. E aí eu reitero aquela fala: bom era no tempo. Se você é essa pessoa que repete resistentemente que bom era no tempo, você já está precisando olhar para o futuro. Está precisando ser feliz hoje. E esse bom era no tempo está virando uma algema no passado, uma prisão no passado. Usa as roupas de 40 anos atrás, usa sapato de 40 anos atrás. Bom era esse sapato. Sabe, bom era esse, assim, bom era... Não, o bom é o futuro, é o presente que você está vivendo e o futuro que se solidifica, que se constitui. Então, assim, solucionar o seu passado, sabe, descobrir por que eu guardo tanta mágoa dentro de mim de fulano de tal. Eu prefiro não ver fulano, porque quando eu vejo, desperta a mágoa. Veja, solucione, busque a pessoa. Eu não suporto essa experiência, tal coisa assim. Por que isso, que não diz respeito, que não interfere na vida de ninguém, interfere
tanto na sua. Isso não pode ser escondido. É verdade. Isso não pode ser ignorado. Solucionar o passado é um meio de vacinação contra o suicídio. Porque uma das grandes elementos que a gente é levado à finitude da vida é uma insatisfação com o presente e uma falta de perspectiva de futuro, que isso advém de um passado não solucionado, de um passado não resolvido. Então, quando a gente veio falar hoje aqui com os nossos amigos sobre o suicídio indireto, nós vamos falar de questões muito sérias, que são estabelecidas numa alma infeliz, numa alma com uma sensação com ausência de perspectiva, e isso está embutido em questões melancólicas, em questões anímicas, que estimulam a presença de obsessores, de perturbadores, que não te deixam olhar para frente. E aí, quando você não olha para frente, qual o sentido do presente? É verdade. Nenhum. Fica Qual o sem sentido chão. de existir quando não se tem nada de bom adiante? Aí se começa a buscar mecanismos indiretos, visto que nós não temos por que fazer de forma direta, e nesses mecanismos indiretos nós precisamos dar fim na nossa vida. Aí começa a beber, começa a comer exageradamente, tentando, né? Começa a sentar no sofá e esperar que a vida acabe nele, começa... ou começa a se lançar em práticas radicais, que também é o outro lado. Eu vou subir, eu vou mergulhar, eu vou pegar um barco sozinho, vou remar até 5 quilômetros oceano adentro, vou mergulhar para procurar uma coisa sozinho. Isso aí. Aí você já está... eu vou subir uma montanha que tem 6.000 metros de altitude, com neve eterna lá em cima. E sabe do risco. E sabendo dos riscos, vou começar agora a pular de todos os bungee sabendo jump. que vários já morreram daquela situação, mas mesmo assim você sobe ali. Eu vou dirigir em alta velocidade, meu carro é assim, porque se eu tiver que morrer, eu quero morrer assim, e se eu tiver que vai acabar assim. E é uma repetição que a gente faz e não ouve. Comece a ouvir. É verdade. E que não vai acabar, né? Esse é que é o problema maior, que nada acaba. Meu amigo, finalzinho mesmo, só agora se você dá suas palavras finais, se despedir do nosso público. Renato, mais uma vez o nosso agradecimento por estarmos aqui. Dizer aos companheiros, olhem esses hábitos resistentes, destrutivos, que nós estamos tendo, nos dando ao luxo de experimentá-lo, de viver. Encare ele frente a frente. Não ache natural essa falta de satisfação com a vida. Perceba que nessa insatisfação com a vida, você pode estar indiretamente se servindo de caminhos para dar fim a ela. Um fim que vai demorar 20 anos, mas que já vai ter embutido um valor, um custo espiritual acentuado, porque isso foi indiretamente um caso pensado. Não sofra sós. Vá buscar gente. Vá buscar uma casa espírita. Entra no Google, digite Centros Espíritas em Cabo Frio. Vai aparecer uma penca. Veja os horários. Vá nos buscar. Busque os companheiros. Vá falar das lutas. E vá ter perspectiva de futuro. Deixe de ser saudosista. É verdade. Olhe para o amanhã, porque toda vitória está no amanhã, sendo constituída no agora. Mais uma vez, o meu agradecimento por estar aqui. Isso porque todos nós somos filhos de Deus. Deus nos criou para sermos felizes. Então, ninguém está abandonado, ninguém está largado. É culpa de Deus, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Agora, tudo que acontece nessa vida são construções nossas, né, Marcelo? Tudo é consequência dos nossos atos, do nosso passado, nessa vida e em outras vidas. Então, nós é que temos que consertar isso. Não é verdade, meu amigo? Certamente. E vamos conseguir. Com certeza, porque vamos conseguir. Nós somos capazes. Temos que ir para cima. Não nos ensimesmarmos, nos isolarmos, buscarmos meios de acelerar o fim. Desanimar. De jeito nenhum.
vai para cima. É fácil? Claro que não é. Mas todos É nós difícil pra caramba fomos demais. criados para sermos felizes. Mas se a gente insistir, a gente ganha. Com certeza. E vai buscar ajuda. É isso aí. Então, tem muitas pessoas aí dispostas a ajudar. Muitas. Profissionais, nas casas espíritas, em vários locais, igrejas, todos. Tem sempre uma pessoa aí que vai botar lá deixar você encostar no ombro. Isso. Só queremos lembrar aos companheiros que estão agora nos seus lares, que não conseguem, se estiver com essa situação, ligue para 188. Sim. Ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida. Eles estão lá. Se às vezes a pessoa tem restrição à casa religiosa, tem constrangimento, faça uma ligação para o CVV 188. Eles têm chat online, você acessa o site. Vá falar com eles, vá conversar, vai expor as suas questões. E depois vai procurar a gente, vai dar um abraço na gente. Com certeza. Vamos ter uma satisfação enorme em recebê-los. É isso aí, gente. Então, semana que vem, nós vamos receber aqui a minha querida amiga Sônia Rolim, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. O tema dela é Educando os Pensamentos, que está aí ligado, com certeza, a isso que nós falamos aqui, que é educar os pensamentos, saber pensar, né? Saber pensar é importante nisso aí também, como fazer. E como o Marcelo falou, que falou isso aí reiteradamente, procurar ajuda, conversar, porque é difícil, muito difícil, às vezes, nós conseguimos resolver isso sozinhos. E nós estamos aí para isso, para ajudar uns aos outros. Foi assim que Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É nesse ponto aí, abraçando, dando o ombro, conversando, dando o ouvido, dando uma palavra de incentivo, de amor, de carinho. Temos fraternidade, solidariedade, respeito para com o próximo. É isso que todos nós temos que fazer, uns para com os outros. Porque se hoje eu posso ajudar, amanhã poderia ser eu que está precisando de ajuda de um ombro amigo. Não é isso, Marcelo? Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, muita paz, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá!